De um modo geral, para começo de conversa, é importante mencionar, é importante frisar, que a língua portuguesa é o instrumento de trabalho do advogado. E para que o advogado possa lidar com essa realidade, é necessário que ele esteja constantemente atualizado, não só em relação à ciência jurídica, mas também em relação às demais ciências que estão relacionadas à ciência jurídica. E a língua portuguesa é uma delas. Sem dúvida alguma, quando falamos em língua portuguesa, surgem algumas dificuldades que podem ocasionar, podem atrapalhar o advogado na hora da redação de uma petição, e isso certamente atrapalha a sua atuação profissional. E a língua portuguesa deve ajudá-lo na atuação profissional e não atrapalhá-lo. Por isso, a escolha desse tema, a língua portuguesa como instrumento de trabalho do advogado. A língua portuguesa, assim como o Código Civil, assim como o Código Penal, assim como o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, a língua portuguesa é também uma das formas de o advogado adquirir sucesso profissional. E por isso a elaboração desse tema se mostra tão atual, tão importante, embora o advogado que queira ser bem-sucedido, queira se dar bem na atuação profissional, tenha que saber que, certamente, erros de língua portuguesa o denigrem como profissional, atrapalham a defesa do seu cliente, chamam a atenção do magistrado para o erro cometido e desviam a atenção do magistrado para a defesa do cliente. Isso certamente acaba prejudicando a defesa. A língua portuguesa como instrumento de trabalho do advogado é o tema da palestra de hoje. E certamente eu trago aqui para vocês alguns exemplos que podem exatamente esclarecer isso que eu estou dizendo para vocês. Observe esse artigo, um trecho de um artigo trazido no site Jus Brasil, conhecido de nós no meio do direito, que diz o seguinte: durante o julgamento de um recurso, ao se deparar com vários erros de língua portuguesa, a desembargadora Cirlei Abreu Biondi, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não se omitiu. Insta a ser salientado que os advogados que assinaram as contrarrazões necessitam com urgência adquirir livros de português, de modo a evitar as expressões que podem ser consideradas como injuriosas ao vernáculo. Já pensou você, como advogado, levar uma dessa? Já pensou que situação? Independentemente de não haver hierarquia entre juízes, promotores e advogados, certamente é uma situação muito delicada. Certamente um despacho desse publicado pela imprensa oficial, e a imprensa oficial hoje é digitalizada, essa informação vai para a internet, e a internet não tem fronteiras, e por esse motivo e por essa razão, essa informação adquire uma amplitude muito grande. Imagine você numa situação dessa. Aqui eu trouxe alguns exemplos da petição proferida pelo advogado. A peça continha erros claros de ortografia, como em face com 2 S's, todos vocês sabem que em face é com C, não assiste razão, assiste com C e não com 2 S's, como deveria ser, doutros, uma palavra nova aqui, um neologismo, doutros julgadores. Ele quis mencionar, acho que de outro julgador, com ou, doutos, né? A palavra latina, doutos, que certamente deveria estar no lugar dessa palavra inventada, ecliteriosamente. O que será isso, hein? Tem uma conotação um pouco sexual, mas independentemente dessa questão, eu acredito que não foi a intenção do nobre causídico ao proferir essa petição. A juíza tinha razão? Devidamente sinalizados e corrigidos pela magistrada. Vou dar um exemplo simples. Nós, atuantes na advocacia, imaginemos o seguinte. Você vai a um médico, você está doente, você está gripado, resfriado, essa época é muito comum. Aí você vai ao médico e ele escreve em uma folha de papel, receita, com S. O que acontece? Você pega a receita dele com S, está escrito receita com S. Será que você compra o medicamento? Será que você confia no profissional?
aquele profissional da medicina pode ser o melhor médico da região, mas ele escreve receita com S. Isso acaba chamando a atenção do erro para o erro e desviando a atenção do profissional que é esse médico. Então, a língua portuguesa acaba se mostrando como sendo fundamental para o profissional que lida com a escrita. E qual profissional que hoje não lida com a escrita? O advogado lida com isso diariamente e, portanto, ele precisa se policiar, ter alguns cuidados para que a língua portuguesa seja algo que possa ajudá-lo e não atrapalhá-lo. Dando aula em cursinhos preparatórios e corrigindo também concursos públicos, participando de banca examinadora, já pude ter acesso a algumas pérolas que são cometidas, muitas vezes, e acabam fazendo com que o candidato não passe no concurso público. Eu trouxe algumas delas para vocês, justamente para que a gente possa discuti-las. Momento de reflexão. Em primeiro lugar, a palavra muito, com N. A língua portuguesa também é injusta, né? Afinal, ninguém fala muito. As pessoas falam muito. Tem um N na pronúncia. E por que não tem esse N na escrita? Vai saber. A língua portuguesa, ela tem alguns segredos, ela tem alguns mistérios que nós vamos descobrindo ao longo do estudo da matéria. Mas a palavra muito com N é muito comum. E, com certeza, chama a atenção de quem vai ler a petição. A segunda palavra demorou um pouquinho para ser compreendida. Vocês já conseguiram identificar o que é? Sexo. Não, o mais engraçado dessa palavra é que a pessoa percebeu que sexo é uma proparoxítona e, como tal, é acentuada e usou a regra de acentuação corretamente. Porque a palavra sexo, se fosse escrita com X, como normalmente é, apesar que existem tantas modalidades de sexo, essa deve ser uma diferente. Mas, em todo caso, a palavra sexo, com 2 S's, com QU, certamente é uma inovação. Xerox. Xerox. Mas ali está para ler Xerox, não dá? Então, a mensagem foi transmitida. Essa é a grande preocupação. A mensagem foi transmitida. Será que isso só basta? A palavra Xerox também nos traz algumas dúvidas. É uma palavra masculina ou feminina? É o Xerox ou é a Xerox? É o Xerox ou a Xerox? Na dúvida, vai cópia mesmo na petição. Na dúvida, vai cópia, fotocópia, xerocópia já quase não dá certo, né? Mas, na verdade, a palavra Xerox trata-se de uma metonímia, que é quando a marca se transforma no produto. O nome da marca é tão famosa, a marca Xerox, que detinha o monopólio internacional de máquinas fotocopiadoras. Em determinado momento, o produto do Xerox, da máquina Xerox, da marca Xerox, acabou também se vinculando ao produto. Então, hoje nós devemos saber que Xerox é uma palavra tanto masculina quanto feminina, tanto faz. Você pode falar a Xerox ou o Xerox, assim como pode falar também a Xerox ou o Xerox. Não quiseram se comprometer. Fizeram, então, permitiram todo tipo de utilização. Lembrando que se você falar Xerox, por ser uma paroxítona terminada em X, ela será acentuada. Xerox não. Portanto, há só essa diferença quanto à acentuação. Mas, de um modo geral, as duas formas são corretas. A quarta palavra, o que está escrito ali? Antigamente era de outra forma, mas hoje em dia a coisa mudou. Hoje em dia, sem H, com G, tudo junto. Gente, a língua portuguesa realmente tem seus mistérios, olha isso. Com certeza, vocês certamente já viram com certeza junto, mas com S realmente a pessoa caprichou, né? Estou dando alguns exemplos para mostrar para vocês o que a gente encontra na realidade por aí. Vocês também, nós todos encontramos erros assim, e certamente quando encontramos um erro assim em uma petição, a nossa postura é desconfiar da defesa feita pelo colega. Não é verdade? Fala, nossa, o cara escreve desse jeito, será que eu posso confiar nesse trabalho? A situação acaba se mostrando bem complicada. A palavra menos também é um clássico, não é?
Nossa, hoje tem menos gente aqui. Pessoal, a palavra menos é um advérbio de intensidade. E como todo e qualquer advérbio, é uma palavra absolutamente invariável. Por ser advérbio, ela não se refere a gente. Por isso não precisa concordar com gente. Ela se refere ao verbo ter. Hoje tem menos gente aqui. A palavra menos simplesmente não existe. Nossa, mas eu já vi em tantos lugares, tanta gente culta falando menos. Pois então, muita gente se dedica ao estudo do direito e se torna uma referência no direito e se esquece do português. E aí você vê sumidades da área do direito cometendo erros de língua portuguesa. O que fica muito feio, o que fica ruim. Rúbrica. No nosso meio nós encontramos muito essa palavra. Eu vi que vocês com essa palavra não deram uma risadinha. Por quê? Ela está errada? Se nós pensarmos como sendo rúbrica, o que é uma rúbrica? É um pequeno visto que a gente dá em cada uma das folhas de um contrato, por exemplo. Também pode ser uma indicação cênica numa peça de teatro. Quando você faz uma indicação para o ator agir de determinada forma, aquilo se chama rúbrica ou rubrica também. Agora, se pensarmos em rúbrica, vamos pensar que a palavra tem 3 sílabas. Qual é a mais forte? Se pensarmos em rúbrica, qual é a mais forte? Ru. E se ru é a mais forte, ela é uma proparoxítona. Lembra da regra mais fácil de acentuação? Toda proparoxítona é acentuada? Portanto, rúbrica deveria ser acentuado, não deveria? E se você olhar no dicionário, vai perceber que não é. E se não é acentuada, é porque não é proparoxítona. Porque essa regra não tem exceção. E se não é proparoxítona, é porque não é rúbrica. E se não é rúbrica, só pode ser rubrica. E nessa linha, nessa onda, vão outras palavras, como gratuito, que a gente ouve muito como gratuito. Se fosse gratuito pela regra dos hiatos, seria acentuado, e não é. É gratuito. O U é mais forte que o I. É a mesma situação de fortuito. Caso fortuito ou força maior. Não é fortuito, é fortuito. O U é mais forte que o I. É a mesma situação do substantivo fluido. Imagine você chegando em uma oficina mecânica ou no posto de gasolina e pedindo para o atendente trocar o fluido do freio. Certamente vai falar que essa marca não tem. Ele está tão acostumado com fluido, mas na verdade o certo é fluido. Existe fluido? Existe fluido. O verbo, essa água não deveria ter fluído para lá. E língua portuguesa é fogo, e fluido tem acento. Fluido não. Justamente para que possamos diferenciar uma da outra. Não se trata de um acento diferencial, mas ele acaba diferenciando. E nessa linha nós temos muitas outras palavras. Agora, a última situação ali, a última expressão, certamente deu o que falar, né? Gerou, inclusive, pode ter gerado, inclusive, processo na comissão de ética local. Imagine, no cabeçalho de uma petição, esse lentíssimo juiz de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, capital. Já pensou que situação? Às vezes, o advogado foi proposital aqui, né? Às vezes a situação da vara está tão difícil que o advogado resolveu se manifestar. Esse lentíssimo juiz. Mas poderia pelo menos ter disfarçado um pouco. Agora colocar assim, esse é um caso real, inclusive divulgado pela imprensa local, mas com certeza chama atenção. Só não sei se foi apenas um erro de português. Mas em todo caso, são erros assim, que muitas vezes cometidos em uma petição podem desvalorizá-la e desvalorizar também o profissional que a assina. É claro que nenhum de vocês comete erros assim, não é? Mas errar língua portuguesa não é privilégio de poucos. Todos nós, às vezes, cometemos nossos errinhos. Gente, também é importante mencionar, se estamos falando da importância da língua portuguesa, que tal falarmos um pouquinho sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa? Esse assunto chama atenção porque é muito atual
e certamente é um assunto para o qual eu sou convidado a falar muito frequentemente, tendo em vista que é o que chama atenção atualmente, em razão do seu período de transição. Nós temos um acordo ortográfico da língua portuguesa em vigor. Em verdade, ele vem desde a década de 80, tramitando pela parte legislativa do nosso país. Porém, no dia 29 de setembro de 2008, ele foi assinado através de um decreto presidencial. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que colocou em vigor o acordo ortográfico da língua portuguesa. Por que acordo e não reforma? A reforma é unilateral. Apenas o Brasil, por exemplo, poderia fazer alguma alteração. Considerando que a língua portuguesa é única, é una, é exclusiva, é uniforme em todo o território nacional, e assim ainda é muito bom, porque já pensou se cada estado tivesse a sua ortografia? Se cada cidade tivesse a sua ortografia, nós teríamos sérios problemas com relação a isso? Mas, em todo caso, a língua portuguesa é nacionalmente unificada. E, assim sendo, qualquer alteração deve ser de forma nacional. E, por essa razão, e por esse motivo, esse acordo não foi unilateralmente proposto pelo Brasil, mas foi liderado pelo Brasil, que teve como finalidade, principalmente, fazer com que a língua portuguesa se unificasse, facilitando a divulgação de obras literárias nacionais e, principalmente, favorecendo as editoras do país, facilitando a troca de bagagem cultural, a troca de conhecimento entre os vários países que falam oficialmente a língua portuguesa, os quais estão ali elencados: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Brasil e Portugal. Tudo primeiro mundo. Então nós temos que considerar que são mais de 250 milhões de pessoas no mundo falando língua portuguesa. E esses países se uniram e assinaram um acordo ortográfico internacional. Esse acordo entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2009. Está em vigor, portanto. Só que estamos em uma fase de transição, que deveria terminar no dia 31 de dezembro de 2012. Porém, no dia 28 de dezembro de 2012, a presidente Dilma Rousseff prorrogou esse período de transição. Então, esse acordo entrará em vigor com exclusividade somente no dia 1º de janeiro de 2016. Assim sendo, temos aí mais um tempinho para nos adaptar. Só que basta andarmos pela rua e percebermos que muita gente não sabe que esse acordo entrou em vigor. Muita gente pergunta, mas que acordo? Como assim? Mudou? Como era? E muitas vezes isso tem feito com que esse acordo não seja de conhecimento tão amplo assim. Mas, em todo caso, nós temos que mencionar que o Brasil liderou esse acordo, o Brasil se colocou à frente e Portugal pulou dessa altura. Imagine por quê. Observe. Léxico é o conjunto de palavras de um idioma. No Brasil, nós teremos uma alteração de 0,45%. Em Portugal, 1,6%. E eles ficam bravos com isso. Onde já se viu a ex-colônia propor um acordo ortográfico obrigando a metrópole a fazer alteração no seu idioma. E eles estão unidos em um movimento nacional para não colocar em prática esse acordo. As editoras, os jornais, e certamente eles até o momento não estão colocando em vigor as normas deste acordo como deveriam colocar. Exatamente por essa rixa histórica com relação ao idioma com o Brasil, claro. E o Brasil, nessa posição, se colocou à frente deste acordo e, portanto, acaba ficando à mercê da decisão de Portugal. Mas, independentemente disso, no Brasil já está em vigor, portanto, este acordo ortográfico. Uma questão importante mencionar para todos vocês. Esse acordo ortográfico, como o próprio nome diz, ele é um acordo ortográfico,
que significa a palavra ortográfico? Orto significa correto. Gráfico significa escrito. Então, a ortografia é a parte da gramática responsável pela correta escrita das palavras. Assim sendo, isso significa dizer que as mudanças ocorreram apenas em 2 setores da gramática: a ortografia e a acentuação. Todo o resto da gramática continua igual. As regras de crase não mudaram. Existe crase ainda? Existe, está em vigor. As regras de crase não sofreram nenhuma alteração. As regras referentes à concordância não mudaram. Regência verbal, lembra disso que eu estou falando? Que delícia, hein? E aí, nada disso mudou. Apenas o jeito de escrever algumas palavras e o jeito de acentuar algumas palavras. O que nos traz uma certa aflição. Será que eu estou escrevendo corretamente? Será que eu vou conseguir não acentuar a palavra ideia? É automático, a gente escreve a palavra ideia, já coloca o acento. Será que eu vou conseguir? O computador, quando você não coloca, ele põe. Muito sem educação. E na verdade, isso acaba atrapalhando, porque dá uma certa insegurança. Essa insegurança, ela é natural a todo período de transição. Eu acredito que este acordo seja bom em alguns aspectos e não é interessante em outros. Algumas alterações não foram bem-sucedidas, a meu ver. Mas comentaremos um pouquinho sobre algumas dessas alterações a partir de agora. Vamos verificar, só um detalhe importante antes de fazer isso, que se as mudanças foram só ortográficas, só na escrita, significa dizer que o som não mudou. Você não coloca mais acento em ideia, mas continua falando ideia. Ninguém vai falar ideia. Joia não tem mais acento, mas ninguém vai falar joia. Pelo menos assim se espera, né? E com certeza, vamos ver algumas dessas mudanças. Primeiramente, uma mudança que não teve nenhuma repercussão prática, mas pode ser explicada da seguinte forma. O Brasil se viu liberto de Portugal em 1822. A independência política do Brasil em relação a Portugal se deu nessa data. E o Brasil, em verdade, também posso dizer para vocês, que teve que comprar a sua independência de Portugal. E a Inglaterra, interessada no mercado consumidor e no mercado produtor brasileiro, financiou a compra dessa independência com alguns milhões, alguns milhares de libras esterlinas. E o Brasil entrou na sua primeira dívida externa. E o Brasil, nesse momento, ficou um pouco dependente da Inglaterra. E isso se menciona, por exemplo, no início do século XX. E essa dependência também se mostrou no aspecto cultural. No início do século XX, nós temos vários times de futebol nascendo no país. Pode ver que, atualmente, muitos deles completam 100 anos. Alguns com sucesso, outros nem tanto. Mas, em todo caso, são momentos em que a Inglaterra influenciava diretamente aqui. E, portanto, as letras K, W e Y faziam parte do nosso alfabeto. Mas não são de origem grega ou latina, como todas as letras do nosso alfabeto. Aliás, se você pegar a palavra alfabeto, você vai perceber que alfa e beta são as 2 primeiras letras do alfabeto grego, justamente para mostrar para a gente que o nosso alfabeto tem origem grega e tem origem latina. Porém, as letras K, W e Y não fazem parte do alfabeto grego ou latino, provém do alfabeto inglês, anglo-saxônico. E por quê que foram inseridos aqui no Brasil? Justamente pela influência inglesa que eu falei para vocês. Porque, na verdade, essas 3 letras têm representantes no nosso alfabeto, não tem? A letra K pode ser representada pela letra C ou pela expressão QU. O W pode ser representado pela letra U ou pela letra V. E o Y pode ser representado pela letra I. Perfeito. Então, nós temos representantes para essas letras aqui no Brasil. Por que trazer outras letras de outra origem? Foi assim que pensou Getúlio Vargas, que na década de 40, no início da década de 40, implementou a maior reforma ortográfica até então. E assim sendo,
implementou essa reforma e retirou do nosso alfabeto essas 3 letras. K, W e Y deixaram de fazer parte do nosso alfabeto, que contava, portanto, a partir de então, com 23 letras. Essa mudança favoreceu um pouco a nossa língua, considerando que quase 90% da nossa população era analfabeta, não teve grande repercussão. Mas certamente foi uma grande mudança, porque a partir dela, nós deixamos de escrever ciência sim. A palavra ciência, proveniente do inglês science, era escrita assim. A palavra farmácia, com PH, já pensou até hoje escrevendo assim? Essa mudança alterou significativamente a forma de escrever em língua portuguesa. E essas letras foram retiradas, mas Getúlio Vargas deixou uma ressalva. Essas 3 letras só poderiam ser usadas em 3 situações, mesmo não fazendo parte do nosso alfabeto. Nomes próprios estrangeiros, abreviaturas e símbolos internacionais e estrangeirismos. 3 exceções. Nomes próprios estrangeiros, com K, por exemplo, Camila, Maicon, Kelly. Com W, por exemplo, Wagner, Vanessa, Valesca, Michael. Com Y, por exemplo, Yuri, Iago, Yasmin, Kelly, com Y no final. Nomes próprios estrangeiros estavam permitidos usarem K, W e Y. W e Y, principalmente. Agora, com relação a abreviaturas e símbolos internacionais. Por exemplo, a abreviatura de quilômetro. Esse é o K cursivo minúsculo, muito prazer. Pouco trabalhado, pouco ensinado, mas ainda existente na língua portuguesa. E deve ser assim, minúsculo. A abreviatura de unidade de medida tem que ser sempre em minúsculo. Nunca esse K maiúsculo. Olha o tanto de erro que a gente vê com relação a isso. Sempre sem ponto aqui. Nunca no plural. E imediatamente após o número. Tem gente, por exemplo, que abrevia horas assim. Então escreve horas inteiro. Horas não é abreviado assim. Basta um H. Sem S. Sem ponto. E sem nenhuma apologia, nenhuma outra letra que não seja apenas o H. Então observe que a abreviatura de unidade de medida, com exceção quando a unidade de medida leva o nome do seu criador, muito comum na física, como Newton, Joule, graus Celsius, Fahrenheit, entre outros nomes parecidos. Com exceção deles, sempre com letra minúscula. Na tabela periódica, o K representa o, agora forcei, potássio, obrigado. E o ítrio? Massa atômica 232. Tá bom, vai, inventei esse número, ninguém ia lembrar mesmo. Mas em todo caso, o K, o Y, podem ser usados, podem ser mantidos, porque isso é uma convenção internacional. Segundo as regras provenientes da reforma de Getúlio Vargas. E estrangeirismos, palavras estrangeiras não aportuguesadas. Por exemplo, show, delivery, know-how. Ele tem grande know-how nesse assunto, ele tem grande conhecimento nesse assunto. Então nós podemos mencionar essas 3 exceções. Mas eu estou falando de Getúlio Vargas lá atrás. Por que eu estou me aprofundando nisso tanto? Exatamente para falar para vocês que em 2009, com as novas regras da ortografia, essas 3 letras voltaram a fazer parte oficialmente do nosso alfabeto, que agora passa a contar com 26 letras. E assim sendo, essas 3 letrinhas a mais fazem com que o nosso alfabeto hoje tenha 26 letras, porém, essas 3 letras somente podem ser usadas em nomes próprios estrangeiros, abreviaturas e símbolos internacionais e estrangeirismos. Na prática, não muda nada, portanto. E assim é com relação ao nosso alfabeto. Também podemos mencionar a supressão do trema.
Lembra do trema? O que é o trema? Aqueles dois pontinhos usados, ficou até bonitinho, né? Usados em cima da letra U. Quando esse U fosse pronunciado fraco, antes dele viesse um G ou um Q, depois dele um E ou um I. Esse quadro resume as 7 regrinhas de trema. Eu demorei uns 2 anos para bolar isso em sala de aula. Quando eu consegui, o trema deixou de existir. Foi uma das maiores frustrações que eu tive na vida, depois de saber que Papai Noel não existe, essas coisas todas, mas, sem dúvida alguma, fica como fonte histórica, ainda está em vigor. A palavra 50 tem trema? Vejamos, esse U é um U, né? Ele é pronunciado? Sim, né? Senão vira 50. Ele é pronunciado. Antes dele tem um G ou um Q. Perfeito. Depois tem um E ou um I. Maravilha. Então a palavra 50 é acentuada com trema. Gente, mas vamos observar um detalhe importante aqui. Hoje, significa dizer que a palavra 50 pode ser escrita de 3 formas, com a vigência dessa fase de transição. "50" com trema, ainda está em vigor. "50" sem trema, de acordo com as novas regras, também em vigor. E 50 também está correto. Imagine você encontrar esse 50 na petição de um colega. Gente, dá para abrir um capítulo à parte para contestar. Mas saiba que ele está correto. 50, nessa versão do português de Portugal, também está em vigor no nosso país. 50, portanto, pode ser escrito atualmente de 3 formas diferentes. De acordo com as regras antigas, de acordo com as regras novas, e de acordo com esse negócio esquisito, mas que também está certo. São 3 formas, portanto. Porém, chama a atenção de vocês para um detalhe. O que está escrito aqui? Quinquênio. Todo mundo fala quinquênio, certo? Que é um período de 5 anos. Perfeito. Todos falamos quinquênio. Porém, não deveria ser assim, porque tem 2 tremas. Tem trema aqui e tem trema aqui, certo? O certo seria quinquênio. Gente, se o pessoal não falava certo com 2 tremas, imagine sem os 2 tremas. Então, nesse ponto, pode ser que alguns problemas aconteçam. Com o tempo, eles vão sendo solucionados, mas no começo, alguns problemas podem acontecer. Assim sendo, vamos chamar a atenção para esse trema. Tem um detalhe também. Nomes estrangeiros que levam trema não ficam obrigados a terem esse trema suprimido. O trema continua nesses nomes próprios. O acordo ortográfico ele não tem o objetivo de fazer com que a pessoa altere o seu nome. Ok? E tem um detalhe para o qual chama atenção, porque os derivados do nome próprio com trema continuam com trema também, mesmo não sendo nomes próprios. Então o trema não foi totalmente abolido. Por exemplo, existe um santo chamado São Francisco, não tem? Como que se chamam os padres devotos de São Francisco? Franciscanos. Vamos inventar um tal de São Miller. Como que se chamarão os padres devotos de São Miller? Serão padres millerianos. O trema permanece, mesmo não sendo um nome próprio. Então, observe que eu chamo a atenção dessas 2 exceções.
O trema, com as novas regras da ortografia, deixa de existir, com exceção dos nomes próprios e dos seus derivados. No restante, 50 perde o trema, linguiça perde o trema, tranquilo perde o trema. E tem gente que fala, também eu nunca usei, sou um homem à frente do meu tempo, porque eu já não uso trema há pelo menos 10 anos, então eu estou tranquilo com essas novas regras da ortografia. A abolição do acento dos ditongos abertos ei e oi, das palavras paroxítonas. Deixa eu contar uma história para vocês. Antes destas mudanças, a regra era assim, ó, os encontros, os os ditongos ei, oi e el eram acentuados sempre. A regra era muito fácil, tranquila. Ei, oi e el, acentuados sempre. Hoje, nós tivemos uma mudança. El continua acentuado sempre. Ei e oi, em algumas palavras continua acentuado, em outras não. Como eu vou saber a diferença? Eu tenho que saber a diferença entre oxítonas, monossílabos tônicos e paroxítonas. É o seguinte, se a sílaba tônica, a sílaba forte da palavra, for a última, os encontros ei e oi continuam acentuados. Por exemplo, pastéis, hotéis, motéis, corrói, destrói, continuam acentuados, porque a sílaba mais forte é a última. Nessas palavras, o acento se mantém. Agora, nas palavras paroxítonas, esses ditongos perdem o acento. É o caso, por exemplo, das palavras que eu coloquei ali. Colmeia, perde o acento. Assembleia, perde o acento. Plateia, perde o acento. Prosopopeia, que é a personificação, perde acento. Jiboia, também. Boia, também. Joia, não vai ser mais acentuado. Assim, nós podemos entender que nas palavras paroxítonas, os ditongos abertos, ei e oi, perderam o acento. E ali também inclui a palavra ideia, que sem acento fica muito estranha, mas já de acordo com as novas regras de ortografia. Outra questão importante dessas novas regras com relação aos acentos diferenciais. O que são acentos diferenciais? São acentos que existem para diferenciar uma palavra da outra. Assim sendo, algumas palavras têm acentos diferenciais, e esses acentos diferenciais estão em franca decadência, estão em extinção. Desde a década de 70, pelo menos, com a última reforma ortográfica. Naquela época, ele tinha acento para diferenciar de L, letra L. E assim sucessivamente. Muitos acentos diferenciais. Hoje, nós temos que considerar que existem poucos, e agora menos ainda. A palavra para tinha acento. Quando era verbo. Agora, e quando era preposição, não tinha acento, era para diferenciar. Esse acento da palavra para, verbo, caiu. Então, as duas palavras agora são idênticas. O jornal Folha de São Paulo, para fazer uma crítica a essa alteração, colocou no seu caderno de política a seguinte manchete certa vez. Obama para Congresso. Não se sabe se o Obama foi para o Congresso ou se ele parou o Congresso. Você terá que ler a notícia para saber. Outro exemplo. Ela para comer. Certamente, se você digitar isso no Word, ele vai sublinhar o segundo dizendo que você não sabe escrever. Não é?
Ele vai dizer isso indiretamente, com educação, mas ele vai dizer para você averiguar melhor a sua escrita, igual a juíza fez com o advogado. Mas, em todo caso, ela para comer. São dois paras juntos e essa frase está correta. Outro exemplo, a palavra pelo. Na verdade, pelo, como sendo uma contração de por mais o. Que não tinha acento, por exemplo, eu fiz isso pelo seu bem-estar. E, para diferenciar, pelo de cachorro, pelo de gato tinha acento. Não tem mais. Então, também esse acento diferencial deixa de existir. Com relação à palavra pera, a fruta pera tinha acento também para diferenciar da preposição antiga pera. Ainda comum no espanhol, pero que no mucho. Mas, na língua portuguesa, esse pera perdeu o acento. Assim como o tão usado por nós, polo. Polo ativo, polo passivo, esse polo não tem mais acento. E às vezes isso na audiência pode chamar a atenção. Não é? Podemos mencionar, então, alguns momentos em que o acento diferencial deixa de existir. Praticamente todos os acentos diferenciais caíram com as novas regras da ortografia. 2 se mantiveram. O verbo por, para diferenciar da preposição por, continua acentuado. Eu vou pôr o pincel sobre a mesa. Esse por continua acentuado para diferenciar da preposição por. Por exemplo, eu fiz isso por você, que não é acentuado. E, portanto, esse acento diferencial se mantém. Outro acento diferencial que se mantém é o acento da palavra pôde, para diferenciar de pode. No presente, sem acento. No passado, com acento. Ontem ele não pôde comparecer, mas hoje ele pode. E assim sendo, esses 2 acentos se mantêm. Uma questão interessante é que a palavra forma, que tinha acento facultativo para diferenciar de forma, continua com acento facultativo. Você pode ou não colocar acento em forma para diferenciar de forma. Imagine a frase: que forma tem essa forma? Sem acento algum. Que forma tem essa forma? Que forma tem... Enfim, vai dar um pouquinho de dificuldade, mas a gente vai se acostumando aos pouquinhos. Acentos diferenciais praticamente deixam de existir. Outro detalhe, outra questão que chama atenção é a questão do hífen. Esse tracinho que sempre nos atrapalha em relação a algumas palavras. Supressão do hífen em palavras compostas, que apresentam elemento de ligação. Por exemplo, uma preposição que fica entre as 2 palavras. Quando essa preposição, quando esse elemento de ligação aparecer, a palavra perde o hífen que havia antes do acordo ortográfico. Por exemplo, a palavra pé de moleque não tem mais hífen. Fim de semana, mão de obra, são exemplos de palavras que tinham hífen e não tem mais. Exceções existem, como, por exemplo, a palavra água de colônia, cor de rosa, a queima-roupa. São alguns exemplos. Por que será? Não existe uma explicação tão aprofundada com relação a essa situação. São exceções. Observe só um detalhe, olha como a palavra exceções se escreve, né? Essa palavra a gente vê muito errada também por aí. Estou chamando a atenção dessa palavra, porque a gente vê muita gente escrevendo exceções com 2 S's. Sabe por quê? Confunde exceção, que é com C cedilha, com excesso, que é com 2 S's. Só que uma palavra não tem nada a ver com a outra, porque exceção é a menos, excesso é a mais. Portanto, uma palavra não deriva da outra, e assim sendo, elas não são escritas com as mesmas letras. Tudo bem até aqui? Ótimo. Vejamos então outra situação, com relação ao hífen, alguns exemplos. Quando a palavra tiver H no seu início, for iniciada com H, e você for colocar um prefixo nessa palavra, se o hífen permanecer, o H deve permanecer também. É o caso, por exemplo, da expressão anti-higiênico. O hífen permanece, o H permanece. Se o hífen sai, o H sai. É o caso, por exemplo, de desarmônico.
Mas é o caso também das palavras que estão abaixo, que são muito utilizadas em petições. Coerdeiro. Olha como ficou linda essa palavra. Sem H. E eu me refiro a um processo de inventário em que há vários herdeiros e entre eles são coherdeiros. O prefixo co, que significa junto, perdeu o hífen em todas as situações. Então, copiloto que tinha hífen não tem mais. Coautor que tinha hífen não tem mais. Coautor é tudo junto. Coautoria é tudo junto. Coabitação. Sabe aquele processo, aquela ação de separação? Ou aquela ação de dissolução de união estável? Que você vai tentar comprovar a coabitação. Agora, a coabitação é sem H, sem hífen, em uma palavrinha só. Quando o prefixo termina com vogal e a palavra seguinte começa com a mesma vogal, elas devem ser separadas por hífen. É o caso de micro-ondas, é o caso de micro-organismo, que era junto, não é? Micro-ônibus já era separado. E agora continua separado. Mas engraçado que não são todos os prefixos em que isso acontece. Por exemplo, o prefixo re não permite essa regra. Reeleição tem dois es juntos. Um do prefixo re, que significa de novo, e outro e, que inicia a palavra eleição. E reeleição continua junto. Por quê? No decreto está expressamente que o prefixo re não atende, não está subordinado a esta nova regra. Então, o hífen já era complicado antes das novas regras. Com as novas regras, acredito que eles perderam algumas oportunidades de simplificar o assunto. Em todo caso, observem a palavra autoescola, que tinha hífen, e hoje não tem mais. Por quê? Você tem um prefixo terminado com vogal, e a palavra seguinte começa com outra vogal diferente. E aí o hífen deixa de existir e a palavra passa a ser uma só. Autoescola agora é tudo junto. Infraestrutura também. Infraestrutura era separado com hífen, por hífen. E hoje é uma palavra só. Infraestrutura de uma só vez. Minissaia. Olha isso daí. Minissaia tinha hífen. Quando o prefixo termina com vogal e a palavra seguinte começa com R ou S, você tira o hífen e junta as palavras. E para manter o som, você dobra o S e dobra o R. É o caso de minissaia, que passa a ser escrito com dois S's. Para-raio ficou lindo, né? Para-raio tinha acento diferencial e era separado por hífen. Como o acento diferencial do para caiu, o raio caiu também, mas o para-raio agora numa palavrinha só, com dois R's. Observe, então, que nós temos algumas situações bem interessantes. Corréu. Imagina essa palavra no feminino. Corré. De uma forma só, você tem que dobrar o R, exatamente porque você tem um prefixo terminado com vogal, e a palavra começa com R ou S, então corréu, corré, formando uma palavra só. Contrarrazões, também em uma palavrinha só. E olha, eu tenho visto muitos desembargadores, não é verdade, usando contrarrazões ainda separado, advogados utilizando separado. Está certo? Tá, ainda estamos em uma fase de transição, sem nenhum problema. A partir do dia 1º de janeiro de 2016, aí, contrarrazões com hífen estará errado. Ok? Observe, então, que nós temos algumas questões importantes dessas novas regras de ortografia que precisamos mencionar. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas dúvidas que todos nós sempre temos quando vamos escrever e podem trazer algumas dificuldades. Por exemplo, o emprego do H. O H está numa situação diferente no nosso alfabeto. Por quê? Porque o H ele não tem valor fonético quando no início das palavras e quando no final das palavras.
Então, por exemplo, a palavra homem é com H. Mas se você tirar o H da palavra homem, você continua lendo homem. Eu sei que homem sem H fica estranho, mas em todo caso, a leitura continua sendo a mesma. A palavra hora também. Se você tirar o H, a palavra continua sendo lida como hora, e nesse caso, há também uma diferença. Hora com H significa o quê? Horário, não é? Hora de relógio. E hora sem H? Pode ser uma interjeição, que é uma palavra que expressa um sentimento ou uma emoção. Por exemplo, ora, vocês não se lembram? Ora, interjeição. Pode ser uma conjunção alternativa. Ora, ela está bem, ora, está de mau humor. E pode ser também uma das formas de conjugação do verbo orar. Ele ora todas as noites. Percebam, então, que o H faz muita diferença. E na língua portuguesa, quando ele é usado no início das palavras, em nenhuma situação ele vai ter som. É diferente do inglês, em que ele pode ter som ou não. Hora, em inglês, hour. Cavalo, em inglês, horse. Olha que em algum caso tem som. No primeiro caso não tem som, no segundo tem. No português isso não acontece. O H não tem som no início das palavras. E no final também não. Isso você vai ler em todos os livros, apostilas, enfim. O H não tem som no final das palavras, por exemplo, das interjeições. I, O, A. Eu discordo, eu acho que esse H ele prolonga o som da vogal que o antecede. Mas, se você for olhar em qualquer livro, você vai encontrar esse H sem valor fonético no começo das palavras e no final. Tem alguma situação em que o H pode ser usado no meio das palavras? O que vocês acham? Sim, nos dígrafos CH, LH e NH. Tem som? Porque eu disse que o H não tem som no começo e no fim das palavras. E no meio, ele tem som? Na verdade, tem. Não sozinho, mas junto com a consoante que o antecipa. Porque senão... O que está escrito aqui? Companhia. E por que a gente fala companhia? Por coerência, a gente deveria falar galina e não galinha. Há que se ter coerência no erro, até no erro. Observe que o H tem som. Na palavra cachorro, se você tirar o H, vira cacorro. Então o H é importante quanto ao som no meio das palavras. Mas tem uma palavra, uma única palavra na língua portuguesa, que tem H no meio dela, sem som. Que palavra é essa? Oi? Bahia, o Estado da Federação. O Estado da Federação, Bahia, tem H no meio dela, sem som. Há que se falar que os derivados de Bahia não têm esse H. Baiano, baiana não tem H. E não confunda também o Estado da Federação com essa estrutura geográfica, que é uma porção de água, cercada quase que totalmente por terra, mas com uma saída para o mar. Por exemplo, a Baía de Guanabara. Pois não? Sim. Nada tem a ver com a gramática, por isso que é, digamos... Sim. 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 Verdade, muito bem lembrada essa música. É verdade. A questão da palavra Bahia já gerou, inclusive, uma quase revolta naquela localidade. É, exato, exato. Pela manutenção do H, porque a intenção era tirar esse H e manter o padrão da língua portuguesa. Mas
O pessoal, a população local se revoltou contra a retirada desse H e o H foi mantido. Por isso nós temos aqui uma palavra da língua portuguesa que tem H no meio, e é da língua portuguesa, que tem H no meio dela sem som. Mas tem essa questão histórica, muito bem lembrado. E diferencia da palavra Bahia, que por razões gramaticais não tem H. Isso mesmo. Que diferencia, inclusive, da palavra baia. O que é baia? Onde os cavalos ficam guardados, não é? Então, observe que nós temos aqui 3 palavras muito parecidas, mas totalmente diferentes quanto à pronúncia, quanto ao significado, quanto à acentuação e quanto à forma de se escrever. Observe, portanto, que nós temos aqui um exemplo do emprego do H. Agora, outra dúvida que se coloca é a diferença entre mal com L e mal com U. A gente sabe lidar bem com isso? Vamos contar um segredo, um jeito de nunca mais errar isso? Existem os dois? Na verdade, a confusão é porque nós falamos de forma equivocada um deles. A pronúncia original do mal com L é mal, do mal com U é mal. A pronúncia, quando era diferente, não havia tanta confusão. Mas aqui no Brasil, nós uniformizamos a pronúncia da palavra mal e falamos mal com relação às 2 formas de escrita. Gente, mal com L e mal com U. Um jeito fácil de diferenciar é falando dos seus antônimos, dos seus contrários, não é verdade? Mal com L é o contrário de, e mal com U é o contrário de, e aí não dá para errar mais. Vou dar um exemplo aqui para a gente aplicar essa questão na prática. Ele foi mal na prova. Esse mal é com L ou com U? Bom, vamos trocar. Ele foi bem na prova ou ele foi bom na prova? Ele foi bem. E o contrário de bem é mal com L. Ele foi bem na prova. Se ele foi bem, ele foi mal na prova e foi mal com L. Ele é um garoto mau. Com L ou com U? Porque o contrário, ele é um garoto bem? Não, ele é um garoto bom. E o contrário de bom é mal com U. Outro jeito de diferenciar é pensando da seguinte forma. Tanto mal com L quanto bem são advérbios de modo. Tanto mal com U quanto bom são adjetivos. Advérbio é uma palavra que dá uma circunstância para o verbo. Adjetivo é uma palavra que dá uma característica para o substantivo. Vejamos. Ele foi mal na prova. Mal é uma característica dele ou mal é o modo como ele fez alguma coisa? Se é o modo como ele fez alguma coisa, trata-se de um advérbio de modo, e se é advérbio de modo, é com L. Ok? Ele é um garoto mau. Mal é uma característica dele ou mal é o modo como ele faz alguma coisa? É uma característica dele. Portanto, é um adjetivo. E sendo adjetivo, é com U. Tem uma terceira forma de diferenciar. Aí é para não errar mesmo. Todos os advérbios, conforme já vimos, são os advérbios são invariáveis. E os adjetivos são, em regra, variáveis. Significa dizer que ele foi mal na prova. Faça um teste. Jogue a frase inteira para o plural. Se esse mal variar, quer dizer que ele é variável. Se ele é variável, ele é adjetivo. Se ele é adjetivo, é com U. Se ele não variar, ele é invariável. Se ele é invariável, ele é advérbio. Se é advérbio, é com L. Eles foram mal nas
provas. O mal não variou. Concorda? Se ele não variou, ele é advérbio de modo. E se ele é advérbio de modo, ele é com L. Eles são uns garotos maus. Maus variou. Se variou, concordando com garotos, eles são os garotos maus. Se variou, é um adjetivo. Se é adjetivo, é com U. Sabia que existem mais dois mal com L? Pronto, né? Agora eu vim para facilitar, agora eu estou complicando um pouquinho mais. Mal com L sendo uma conjunção temporal. Ou sendo um substantivo. Quer ver? Imagine você, mulher, manda fazer um vestido maravilhoso para ir a uma festa de formatura e pede para a sua costureira exclusividade. Acontece, né? Paga até um pouquinho a mais pela exclusividade. E aí você faz a dieta da lua, a dieta do sol, para entrar no vestido. Já pede para que a costureira faça 2, 3 números a menos, porque você vai emagrecer. E, na verdade, engorda. E aí são 5 pessoas para te colocar dentro do vestido. Mas com fé em Deus e no zíper, e torce para não espirrar, não tossir, não rir muito alto, forte, porque senão fica pelada em público. Mas em todo caso, você exige a exclusividade da sua costureira. E aí você chega à festa e você vê uma pessoa com um vestido idêntico ao seu. Se forem 2 homens, pronto, vamos brincar, vamos cantar, vamos dançar. Se forem 2 mulheres, acabou a festa. Ela vai querer ir embora, não é? Ela vai querer ir embora, principalmente se a mulher que estiver com o vestido idêntico ao dela for a ex do seu atual. Aí, não, aí sobra para o cara, né? Você contou para ela que o vestido seria esse. Gente, é uma questão terrível. Só muda o endereço. Mas, em todo caso, imagine a situação. Você chega à festa, você homem, você está com muita fome, e você vê coxinha passando para lá, salgadinho para cá, e a mulher quer ir embora por causa do vestido. Pois bem, você vira para ela, olha bem no fundo dos olhos dela e diz assim, mas bem, você está tentando reverter a situação ainda, então está tratando com carinho. Bem, amor, olha o sotaque de Franca, de Patrocínio Paulista, da região do interior. Amor, mas a gente mal chegou. Nem bem chegamos, você já quer ir embora? Mal você chegou, já quer ir embora? Mal você... Esse mal não é advérbio de modo. Esse mal dá ideia de tempo. Quer dizer, não deu tempo nem de comer a coxinha. Você já quer ir embora. Mal você chegou, esse mal é com L. É uma conjunção temporal. E tem outro mal com L também, que é o substantivo. Por exemplo, o mal da sociedade moderna é a droga. Esse mal é uma abreviação de malefício. E, portanto, é com L. Assim como bem é uma abreviação de benefício. Ok? Pois bem, pessoal. Um detalhe importante aqui é o seguinte. Se vocês falarem que fui eu que contei isso para vocês, eu nego. Falem, por gentileza, que viram isso no Facebook, que viram isso no Google. Eu nego. Se você se esquecer de tudo isso que eu disse para você, se você não se lembrar de absolutamente nada, quem é advérbio, quem é adjetivo, se é com L, se é com U, se é com X, uma dica. A voltinha do L é a mesma voltinha do E? A voltinha do U é a voltinha do O. Sei lá, de repente ajuda. Na hora do desespero. Porque tem hora, na hora que a gente mais precisa, são 10:07 da noite. A gente precisa terminar aquela petição, agora com peticionamento eletrônico. O horário vai um pouquinho além, mas imagine, você precisa terminar aquela petição e aí surge a dúvida. Usa a voltinha. Só que eu nego se você falar que fui eu que te expliquei isso. Agora, um detalhe importante, se nem a voltinha, se nem da voltinha você se lembrar,
A situação está feia, né? É bom parar com o uso dessas substâncias. Mas se nem da voltinha você se lembrar, chuta com L. A chance de você acertar é maior. Só tem um mal com U, que é o mal adjetivo. Na dúvida, quer dizer, 3-1. É uma lógica, não é? Eu acho que tudo é válido, principalmente quando você tem que escrever corretamente, não pode dar bola fora numa situação dessa. A diferença entre mal com L e mal com U, tá tudo bem? Sim? Outra questão importante que eu falo para vocês é com relação à regra da inércia gramatical. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O nome dessa regra vai ficar entre essas 4 paredes, eu tenho certeza. Eu que inventei. Mas você não pode usar isso lá fora. Eu já tive uma aluna que prestou um vestibular, na prova dissertativa colocou isso. É por isso que, a partir de então, eu passei a dar esse aviso. Ela colocou na resposta, segundo a regra da inércia gramatical, o corretor deve ter olhado aquilo. O que essa pessoa tomou? Um chá de santo daime antes de vir fazer essa prova? O que aconteceu? Porque eu peguei a lei da inércia na física e apliquei a gramática. A regra existe, mas o nome não. O que diz a regra da inércia na física? Professor, nem tive aula com essa tal de inércia. Não, gente, inércia não era professora, não. Inércia era o nome da lei, da regra. O que ela dizia? Velocidade constante. No fundo, o corpo parado, continua parado, desde que uma força não atue sobre ele. O corpo em movimento, continua em movimento, desde que uma força não atue sobre ele, certo? Por exemplo, estou dentro de um ônibus, segurando, estou parado, o ônibus também. Quando o ônibus se coloca em movimento, eu fico, não fico? Eu dou aqueles 2 passinhos para trás. Opa! O ônibus está em movimento e eu também. O ônibus breca, freia, eu paro junto, não é? Eu vou para frente. Se eu jogar este microfone para cima, ele continuaria indefinidamente para cima, se não fosse a força da gravidade e a resistência do ar, que o faz adquirir velocidade zero e o faz descer. Não é verdade? O corpo parado continua parado desde que uma força não atue sobre ele. Na língua portuguesa, nós temos palavras primitivas e palavras derivadas. Palavras primitivas são aquelas que dão origem às derivadas. Claro. Assim, a palavra derivada será escrita com a mesma regra da palavra primitiva, desde que uma força não atue sobre ele. A palavra derivada será escrita com a mesma letra da palavra primitiva, desde que uma força não atue sobre ela. Essa é a regra da inércia gramatical. Se não, vejamos. Existe essa palavra? Haja. Haja o que hajar. Lembra aquela moça que tatuou no braço uma declaração de amor? Haja o que hajar, ficarei com você. Deus me livre, não é? Já pensou se alguém faz uma tatuagem dessa para você? Eu acho melhor, a título de recomendação, deixa de lado, viu? Isso vai te dar trabalho na vida, você vai ter que sustentar. Melhor deixar quieto. Mas haja. Existe, não existe? Por que é com H? Porque é do verbo haver. Haja o que houver, ficaremos juntos. Haja paciência. Perfeito? E se eu tirar o H? A palavra continua existindo? Sim? Exemplo? O verbo agir. Mas o verbo agir não é com G? Eu quero que você haja desta forma. O verbo agir não é com G? Então, haja deveria ser com G também, porque a palavra derivada segue a mesma regra, tem a mesma letra da palavra primitiva, desde que uma força não atue sobre ela. Afinal, haja com G vira aga, e o som se transforma. Isso não pode acontecer. Então, haja com H é do verbo haver, haja sem H é do verbo agir. Está aqui um exemplo de exceção. Quer outro exemplo de exceção? Observe essa regra. Sabia que tem verbo terminado em isar com S? E tem verbo terminado em isar com Z? Como que eu vou diferenciar?
depende do substantivo que dá origem à palavra. Se o substantivo que origina a palavra tem S na sílaba final, pela regra da inércia gramatical, o verbo terminará com S, izar com S. Por exemplo, análise não é com S? Qual é o verbo derivado de análise? Analisar, com S ou com Z? Com S, porque o substantivo tem S na sílaba final. Eu vejo muito analisar com Z, exatamente confrontando esta regra que eu estou dizendo para vocês. Quer ver outra palavra que o pessoal escreve muito errado? Pesquisa, que forma o verbo pesquisar, com S ou com Z? Com S, exatamente pela mesma regra. E se não houver S na sílaba final, o verbo será escrito em izar com Z. Por exemplo, polemizar é com S ou com Z? Com Z. Por quê? O substantivo que deu origem a polemizar não tem S na sílaba final. Ok? Então, polemizar será escrito com Z. Ok? Beleza? Olha aqui um exemplo. Desculpa a inversão. Fiscalizar com S ou com Z? Por exemplo, a palavra fiscalizar com S ou com Z? Nós temos o substantivo, que também é um adjetivo, fiscal, que dá origem a fiscalizar. Fiscal não tem S? Fiscalizar é com S, então? Não, é com Z, porque tem que ser na sílaba final. Olha o detalhe. Fiscal tem S na sílaba final? Não. Então, fiscalizar é com Z. A gente aprende isso bonitinho, né? Agora, quer ver uma situação? Catequese, catequizar. Catequese, que é o substantivo que dá origem, é com S ou com Z? Com S. E catequizar? Não deveria ser com S? E não é, é com Z. Aqui está a regra, aqui está a exceção. É isso que mata no português, né? Porque quando a gente pensa que a gente aprendeu, vem uma exceção para derrubar essa realidade. Agora, pode estar passando na sua pergunta, por que é com Z? Olha, eu não tenho outra resposta, porque Deus quis. Não tem. Não tem, gente, não tem. Questões etimológicas, questões de tradição da língua portuguesa. E isso com certeza se reflete até hoje. Para fechar essa parte, um exemplo, um outro exemplo. Anjo é com G ou com J? J. Qual é o adjetivo de anjo? Angelical, que é com? E poderia ser com J. Mas é com G. Mas é com G. Por quê? Deve ser também pelo mesmo motivo pelo qual catequizar é com Z. Deus quis. Pessoal, caminhando já para um final, é importante também mencionar algumas outras questões, rapidamente. Os porquês. Poderia ter um só, né? Um porquê só. Nós resolvemos criar 4. Um junto, um separado, um com acento, um sem acento, enfim. Aprendendo isso de uma vez por todas, em regra geral. O porquê separado é usado na pergunta. Ele é um pronome interrogativo. O porquê separado é usado na pergunta. Por exemplo, por que você não veio? Isso é uma pergunta? Por que isso é uma pergunta? Cada pergunta que eu faço, hein? Por que isso é uma pergunta?
Quem pergunta quer saber. É essa a resposta. Se eu viro para você e falo assim, por que você não veio? É porque eu quero saber uma resposta. É por isso que isso é uma pergunta. Não é porque tem um ponto de interrogação no final. O fato de ter um ponto de interrogação no final caracteriza toda frase como sendo uma pergunta. Isso é fato. Toda frase que termina com um ponto de interrogação no final é uma pergunta, ok? Mas nem toda pergunta termina com ponto de interrogação no final. Existem as perguntas indiretas. E não tem nada a ver com indireta. Por exemplo, quer sair comigo essa noite? Uma indireta. Não é isso. A pergunta indireta é aquela que termina com ponto final e que não tem, portanto, a entonação de pergunta. Por exemplo, quero saber por que você não veio. É uma pergunta? Se eu estou esperando uma resposta, é uma pergunta. Mas não tem ponto de interrogação no final, termina com ponto final, não importa, é pergunta. E se é pergunta, o porquê é separado. Tem gente que fica esperando o porquê separado somente na frase que tem um ponto de interrogação, e aí está o peguinha. Estou dando um exemplo de um porquê separado numa frase que não termina com ponto de interrogação. Em regra geral, esqueça o acento. O porquê junto é usado na resposta. E eu entendo como sendo resposta tudo que não seja pergunta, para facilitar. Por exemplo, uma resposta bem educada. Não vim porque não quis. Terrível, né? Difícil ouvir isso. Mas esse quis é com S, não é? Pelo menos. Então, porquê junto na resposta. E o porquê separado com acento? Eu vou te falar uma coisa, ele é o mesmo porquê do primeiro. Só que ele é usado no final da pergunta. Você não veio por quê? Olha como o domínio da língua portuguesa nos ajuda na comunicação. Porque quando eu falo você não veio por quê, eu dou um tom mais agressivo à pergunta, não é? Por que você não veio? Você não veio por quê? Observe a diferença. E observe também um detalhe. Esse porquê é o mesmo do primeiro. Ele só é acentuado porque todo que vem no fim da frase é acentuado. Imagine que eu fale alguma coisa, você não entende, você vai virar para mim e falar o quê? Esse que vai ser acentuado. Sabe outro que é acentuado? Quando ele tem o sentido de ar. Como assim, ar? Ela tem um que de arrogância. Ela tem um ar de arrogância. Aí ele é acentuado também. Então ele é acentuado quando é sinônimo de ar e quando está no fim da frase, como coincidentemente acontece nesse caso. E por fim, o porquê junto e com acento, ele é sempre um substantivo, podendo ser usado tanto na pergunta quanto na resposta. Quero saber o porquê de sua ausência. Certo? Pois não. Esse que é aquele que não faria a menor falta na frase. Mas ele é colocado, mas ele é colocado e arrumaram até um nome na gramática para ele. Essa é uma pergunta, né? O que a paulista tem que a baiana não tem? Também dá uma dúvida grande essa resposta. Entender a diferença entre os porquês? Pois bem, a diferença também entre os pronomes eu e mim. Não é? Traga o material para eu ou traga o material para mim? Para mim. É? Sabe por quê? Após preposição, a gente sempre deve usar pronome pessoal do caso oblíquo. Nossa, fazia tempo que você não ouvia isso, hein? Pronome pessoal do caso oblíquo, mim. Pronome pessoal do caso reto, eu. Após preposição, você deve usar o pronome pessoal do caso oblíquo. Trago o material para é uma preposição, trago o material para mim. A não ser que haja um verbo no infinitivo na frente. Traga o material para mim ler. Não, né?
trago material para eu ler. Porque mim não ler nada, mim não ser índio. Clássico da música sertaneja. Toque esse berrante, seu moço, que é para mim ficar ouvindo. Na versão original. Na versão cantada por outros artistas mais recentes, eles colocam eu. Qual está certo? Toque esse berrante, seu moço, que é para eu ficar ouvindo, porque mim não ficar ouvindo nada. Mas é claro que a música é sertaneja e faz jus também à sua forma de composição. Mas há um problema gramatical nesse assunto. Pois não. Ok. Entre é preposição, não é? Está na listinha das preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre. Entre é preposição. Após preposição, eu devo usar pronome pessoal do caso oblíquo. Então, é errado dizer, por exemplo, que não há amor entre eu e você. O certo é, não há amor entre mim e você. Porque entre é preposição, e após preposição eu devo usar mim e não eu. Olha o tanto de música errada com relação a isso. Olha o tanto que a gente vê essa montagem errada por aí. Não há amor entre mim e você. Não há amor entre você e mim. Não há amor entre mim e ti. E não há amor que resista a essa chatice. Mas, em todo caso, se você começa, né? Porque, se for pensar, as frases mais românticas estão erradas gramaticalmente. Se a pessoa falar assim, nossa, tanto amor entre eu e você, você falou, parou tudo. Espera aí, deixa eu te ensinar uma coisa. Se estiver num barzinho, pede o garçom um guardanapo, uma caneta, você explica que um é pronome obliquato, o outro é pronome pessoal do caso reto. A diferença vai ser aí. Pode ser que você fique sozinho na mesa, mas é um risco que se corre em nome da língua portuguesa. A frase que também está errada é, quer namorar comigo? Quem namora, namora alguém. Não namora com alguém. E por isso, comigo significa com eu. O certo seria, quer me namorar? Mas fica muito arrogante, não fica? Você vira para a pessoa, quer me namorar? Porque se não quiser, tem quem queira. Não dá essa impressão? Em todo caso, tinha até um programa de televisão com esse nome. Se for pensar também, é interessante a frase, te amo. Porque não se inicia uma oração com pronome obliquátono. Me, te, se, o, a, os, as, le, les, nos e vos. Assim, a frase te amo está gramaticalmente errada. Já pensou, você esperando tanto para ouvir essa frase, e aí ele vem ou ela vem e faz um erro de língua portuguesa? Te amo. Como que eu posso corrigir essa frase sem ficar tão inadequado como amo-te? Porque se você fala amo-te, a pessoa vai te perguntar uma de duas coisas. Virou gaúcho? A segunda é, quem é esse tal de tchê? Amo-te. Não é? Vai dar dúvida, é complicado, se você aguentar. Mas, em todo caso, tem uma forma que fica correto gramaticalmente e não fica tão estranho. Como seria? Amo-te, amo você. Para, eu sou tímido, vocês ficam falando assim. Eu amo você, eu te amo. Aí você corrige as frases, fica tudo bem. Pronome de tratamento, só queria falar um detalhe importante, que é o seguinte. O pronome de tratamento, ele faz a concordância dele sempre em terceira pessoa. Vossa Excelência virá ou Vossa Excelência, para fazer petição é importante, Vossa Excelência virá ou Vossa Excelência vireis à reunião? Vossa Excelência virá ou vireis à reunião? Parece que virá é tão chinfrim para Vossa Excelência. Às vezes a gente quer falar certo e acaba errando. A simplicidade é a solução para a maioria das questões. A concordância do pronome de tratamento é sempre na terceira pessoa. Quer uma dica? Risque o pronome de tratamento, passe um X nele, não importa qual seja, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, não importa. E no lugar coloque você e faça a concordância com você. Você virá à reunião? Vossa Excelência virá à reunião? Não tem segredo. Nunca mais você é. Aguardamos vosso retorno. Está errado, aguardamos o seu retorno.
A gente vê isso muito errado em requerimento, em petição, em ofício. E aí, a correção também é simples. Tá? Já caminhando agora, prometo para vocês. Está no final. Aguardando. Oi? O exemplo? Qual foi o exemplo que eu dei? Vossa Excelência. Aguardamos vosso retorno. Isso, o pessoal às vezes vai mandar até convite de casamento, né? Colocam assim: os pais dos noivos convidam Vossa Senhoria e vossa família. Está errado. O certo é convidam Vossa Senhoria e sua família. Então, quem está querendo se casar aí veio ao lugar certo. Exatamente para, ao redigir o convite de casamento, não cometer nenhum erro de língua portuguesa e contar com a presença de todos. Oi? Convidamos Vossa Senhoria e sua família, e não vossa família, como a gente vê muito por aí. Algumas palavras também merecem atenção, muito utilizadas em petições por nós, advogados. A diferença entre absolver e absorver. O que é absolver? Inocentar, livrar, não punir. O réu foi absolvido. E absorver? Sorver, pegar para si, consumir. Analise essa frase comigo. O preso foi absorvido pelo sistema carcerário. Está certo ou errado? Está certo. Olha a frase direito. O réu foi absorvido pelo sistema carcerário. O sistema carcerário não absolve ninguém. Quem absolve é o Poder Judiciário. O sistema carcerário absorve o preso. Que peguinha, hein? Foi numa questão de concurso público que caiu exatamente essa frase. E certamente poderia dar algum tipo de dúvida. Quer ver outro problema? Que certamente não é um problema de vocês, mas que acontece muito por aí. Flagrante e fragrante. Flagrante é no ato, notório, evidente. E fragrante vem de fragrância. Então, às vezes a gente vê o pessoal falando, nossa, ele foi preso em flagrante. Só se ele foi preso na loja do boticário, porque ser preso em flagrante não tem jeito. Flagrante, ele foi preso em flagrante, significa dizer que ele foi preso no ato, né, do crime, ou em alguns momentos posteriores, mas fragrante significa cheiroso, perfumado. Tá? Cuidado com essa utilização. Outra dúvida que acontece é entre onde e aonde. Para esclarecer isso, onde você usa para lugares fixos. Por exemplo, você está aqui nesta conversa, toca o seu celular e a pergunta do outro lado, onde você está? Nem é boa noite, tudo bem, meu amor? Como foi seu dia? Tá tudo... Não, né? É onde você está. Aí fala, estou aqui na UAB. Mas o que é esse barulho no fundo? É sempre assim. Pessoal, onde você está? Você vai responder que está em um lugar fixo. Portanto, a pergunta é onde você está? Certo? É usado com verbos estáticos. Verbos que não indicam movimento. E aonde é usado para destinos. Aonde você vai? Afinal, quem vai, olha o que você vai me responder. Quem vai, vai a algum lugar. Então, aonde você vai? Essa é a forma correta. Aonde você vai? Tem até uma música do Paralamas que diz, aonde quer que eu vá, levo você num olhar. Está certo ou errada a música? Certa. É usada com um verbo dinâmico, um verbo que indica movimento, aonde quer que eu vá. Caçar com C cedilha e caçar com 2 S, esse eu vi numa petição. Caçar com C cedilha é a mesma coisa que? Retirar, apanhar aves ou animais, não é? Por exemplo, ele vai caçar na mata, é com C cedilha. E caçar com 2 S? Anular. Então, por exemplo, ele teve a CNH cassada, anulada. Ele teve o mandato cassado, mandato cassado, cassado. É, exato, exato. Não confundir com mandado, que significa ordem.
Outra dúvida? Seção, secção, seção, seção. Vamos lá. Seção com C cedilha é repartição. Parte de um todo. Por exemplo, quando você vai à zona eleitoral, tinha gente que já ficou assim, como que ele sabe? Ele me viu lá, será? Quando você vai... claro, ora, depositando na urna. Quando você vai à zona eleitoral, você perceba que a zona eleitoral é dividida em seções, partes de um todo. Seção eleitoral. Secção. Sexo grande. Não, secção é a mesma coisa que seção. São sinônimos. A OAB é dividida em secções, em subsecções. A Polícia Civil é dividida em seccionais. Secção significa corte também, não é? Seccionar. Partes de um todo. Seção com S e 2 S. Sessão de cinema, sessão de fisioterapia, sessão de quimioterapia, sessão nostalgia. Sessão é um intervalo de tempo, é uma reunião, é um evento. E sessão com C e 2 S é o ato de ceder ou o ato de cessar? É o ato de ceder. A cessão do dinheiro para a entidade foi proveitosa. O ato de cessar é cessação, com C e 2 S. Discriminar e discriminar. Discriminar é a mesma coisa que descriminalizar, deixar de ser crime. Por exemplo, em 2006, foi descriminada a situação de sedução. Seduzir mulher virgem entre 14 e 18 anos, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Crime, né? Era crime, sedução. Essa situação foi objeto de descriminalização ou discriminação. E discriminar? Distinguir. Por exemplo, faz uma nota fiscal, eu quero os produtos discriminados. Infligir é aplicar uma pena ou um castigo. É aplicar pena ou castigo. Por exemplo, aliás, antes do exemplo, infringir, violar, transgredir. Então, para continuar, ele infringiu a norma de trânsito e contra ele foi infligida uma multa. Ratificar, confirmar. O tratado internacional foi ratificado pelo Congresso. E retificar, corrigir, tornar reto. Tráfego, movimento. Tráfego aéreo, tráfego de veículos. E tráfico. Não só. Tráfico é a mesma coisa que comércio. Legal ou ilegal. Então, quem tem uma lojinha, mas por favor não faça isso. Mas de repente você tem uma loja falando, estou traficando. Gramaticalmente, eu acho que é melhor você não usar do que ter que explicar isso para o delegado. Né? Explicar isso na delegacia vai ser ruim, não vai ser bom. Então, tráfico, exemplo, na época em que os negros vinham para o Brasil, trazidos pelos portugueses, em situações precárias, aquilo era chamado de tráfico e era legal. Legal no sentido de admitido pela legislação. Embora fosse uma arbitrariedade, um negócio muito ruim, mas em todo caso, era tráfico, então é comércio. Viagem com G. Substantivo. A viagem dos meus pais foi proveitosa, lá em casa. Viagem com J. É o verbo. Eu quero que meus pais viajem. Taxa com CH. É um pequeno prego. Também significa mancha. Ele foi reduzido a taxa de mal pagador. E taxa com X? De índice, taxa de juros, ou uma taxa como uma modalidade de tributo. Não é verdade? E para fechar agora de verdade, juro,
Dúvidas comuns. Camila ou Raquel namorará ou namorarão Otávio? Questões assim que podem te atrapalhar na elaboração de uma petição. Camila ou Raquel namorará Otávio? Nós temos um sujeito composto por dois núcleos, Camila, Raquel, e tem uma conjunção ou entre eles. Significa dizer que o verbo necessariamente fica no singular. É isso que a maioria pensa. Só que depende do sentido desse ou. Se ele tem ideia de exclusão, ficará apenas um. E aí o verbo fica no singular, como é o caso. A Camila ou a Raquel que vai ficar namorando o Otávio, a outra não. Concorda comigo? Gramaticalmente, pelo menos. Ou a Camila namora o Otávio, ou a Raquel namora o Otávio. Não dá para as duas, gramaticalmente, namorarem o mesmo Otávio. Gramaticalmente, não. Vocês também, hein? Vou te contar. Não dá. Só fica uma. Uma exclui a outra, nem que seja no tapa, mas uma exclui a outra. E aí, gente, o verbo fica no singular. Mas quer ver um exemplo em que o ou não dá ideia de exclusão? Eu chego aqui a São Paulo e no balcão de informação do aeroporto, da rodoviária, eu pergunto, como que eu faço para chegar ao AB? Eu vou de trem ou vou de carro? Ela fala para mim, o carro ou o trem são meios de transporte. Tanto faz. O carro não deixa de ser meio de transporte quando o trem é, e vice-versa. Esse ou não tem ideia de exclusão. E, portanto, o verbo fica no plural. O carro ou o trem são meios de transporte. A maioria dos advogados contestou ou contestaram a ação? O sujeito é a maioria dos alunos. O núcleo do sujeito é maioria. Então tem gente que pensa que o verbo fica no singular concordando com o núcleo do sujeito maioria. Tem gente que pensa que o verbo fica no plural concordando com advogados. Fato é que quando você tem a expressão a maioria de, mas um nome no plural, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. As duas formas estão plenamente corretas. Tanto faz. É claro que se eu tirar 12 advogados e deixar só a maioria, só o contestou fica certo. Mas, do jeito que está ali, e essa regra também se aplica à minoria de, à maior parte de, à menor parte de, grande parte de, boa parte de, enfim, expressões semelhantes. Havia ou haviam 3 advogados na sala da OAB? O verbo haver, no sentido de existir, então somente no sentido de existir, não vai para o plural. Havia, a gente vê esse erro com muita frequência, havia 3 advogados na sala da OAB. Choveu ou choveram 35 milímetros na noite do crime? Mas são 35 milímetros. Não é 1 milímetro, são 35 milímetros. Tem uma regra que diz que verbos que expressam fenômenos da natureza ficam sempre no singular. São verbos impessoais. Verbo haver no sentido de existir. Ser, estar e fazer no sentido de tempo. E os verbos que expressam fenômenos da natureza são verbos impessoais e sempre ficarão no singular. Então o certo é choveu 35 milímetros na noite do crime. Ok? Analise a frase. Choveu ou choveram confetes no carnaval? Chover confete é fenômeno da natureza? Por enquanto, não. Com essa questão de aquecimento global, a gente nunca sabe onde vai parar. Mas chover confete não é fenômeno da natureza. Portanto, choveram confetes no carnaval. Não adianta decorar, tem que raciocinar. As fotocópias seguem anexas ou anexo? Anexas. Se você quiser, você pode colocar o advérbio em anexo. Só o anexo ali fica errado. Então você tem 2 formas. As fotocópias seguem anexas ou as fotocópias seguem em anexo.
Comeram bastante ou bastantes refeições no intervalo? Nós pensamos que, em regra, o bastante é um advérbio de intensidade e, por ser um advérbio, fica sempre no singular. Ok? Seria, na seguinte frase, comeram bastante no intervalo. A intensidade do quanto eles comeram. Sem problema. Agora, o bastante pode ser um pronome indefinido. E como tal, assim como muito e pouco, será variável. E bastante pode ir para o plural, concordando com refeições. Comeram bastantes refeições no intervalo, que significa dizer, comeram muitas refeições no intervalo. Sabe uma palavra que também se encaixa nessa situação? A palavra longe. Ela mora longe. Elas moram longe. Longe é advérbio de lugar. É invariável. Mas longe também pode ser sinônimo de longos. Distantes, olha o exemplo. Ela percorreu longes caminhos. Essa frase está certa. Longos, distantes caminhos. Pois não. Oi? Sabe o que acontece? Substitua bastantes por muitas. Comeram muitas refeições no intervalo. Bastante não é a mesma coisa que muito? Então, se muitas foi para o plural, bastante vai também. São sinônimos. São pronomes indefinidos, porque eu não sei quantas refeições eles comeram. Não sei quais eram essas refeições. Pronomes indefinidos e, como tais, variáveis. Joana está meia estressada. Imagina uma meia estressada, correndo pelo quarto, gritando com você. Já pensou que situação? Joana está meio estressada. Ah, mas Joana é uma mulher. E daí o meio é advérbio de intensidade, como tal, fica invariável. Joana está meio estressada, porque disputará a... Agora, meia é um numeral. 1/2. Numeral fracionário. E como tal, é invariável. Meia. Joana está meio estressada porque disputará a meia maratona do Rio de Janeiro. São questões que se colocam na hora de uma petição, são questões relativamente simples, mas que muitas vezes, por serem simples, se colocam como sendo duvidosas na hora da elaboração de uma petição. E muitas vezes, a língua portuguesa se coloca como algo que te prejudica, te atrapalha na elaboração, sendo que deve ser justamente o contrário. O conhecimento da língua portuguesa favorece aquele que o detém. Não só na elaboração de uma petição, mas nas defesas orais, no tribunal do júri. Já pensou, no tribunal do júri, um advogado que fala totalmente errado? Por melhor que seja a tese dele, os jurados vão ficar com o pé atrás, simplesmente porque ele fala errado. Se eu soltar um menos agora, tudo que eu disse para você vai por água abaixo. Não gostei do que ele falou, mas ele fala menos. É mais ou menos a receita do médico com S. Eu quero terminar agradecendo a todos vocês, em primeiro lugar, pela presença animada, pela presença de todos aqui. Quero agradecer muito a vocês por terem saído de casa, como eu já disse no início, e virem aqui a assistir, conversar comigo a respeito desse assunto que é tão importante. Valeu a pena viajar mais de 500 quilômetros para estar aqui com vocês. E com certeza valerá muito mais a pena outras vezes, trazendo outras questões. Agradeço à diretoria da seccional, através do Dr. Marcos. Agradeço também ao Departamento de Cultura e Eventos da OAB, na pessoa de todos os presentes aqui que estão nos ajudando, exatamente neste evento. A diretoria da 213ª subseção da OAB de Patrocínio Paulista, de onde eu venho, Dr. Gerson, doutora Thaís, doutora Juliane, que está aqui presente, muito obrigado, doutora, pela presença, e da doutora Gláucia também. Me coloco à disposição de vocês, através do meu e-mail, telefone, e nas escolas em que atuo, na cidade de Franca. E tudo que vocês precisarem, de verdade, o meu e-mail está à disposição de vocês. Fiquem absolutamente à vontade para mandar e-mail. Sempre que surgir uma dúvida, eu respondo na mesma hora. Eu fico com o meu e-mail aberto no escritório, exatamente para essa finalidade.
Muito obrigado a todos vocês. Obrigado e todos vão com Deus. Até lá. Tchau.